falado com vocês, eu vou fazer uma lista de exercícios rápida de resolução de alguns exercícios referente à parte do capítulo 4 que a gente tem para a prova. E já fica como um exercício de revisão, principalmente da parte da conservação da quantidade de movimento e conservação da energia. São 3 exercícios básicos. O primeiro vai ser basicamente para a gente relembrar a equação, nossa equação da quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento, e os outros exercícios vão se desenvolver em cima disso. Então, o primeiro exercício, nós resolvemos algo semelhante já em sala de aula. Nós temos aqui uma tubulação em curva de 180, e ele fala: água está escoando em regime permanente por um cotovelo de 180 graus. Um tipo de tubulação bem comum. Na entrada do cotovelo, a pressão manométrica, então é importante aqui essa informação, que é uma pressão manométrica, né? E é de 103 kPa. A água é descarregada para a atmosfera, então nós já sabemos que na saída 2, nós estamos trabalhando com pressão atmosférica. Tá? Isso vai ser importante na hora da gente considerar a diferença de pressão que nós vamos ter dentro do sistema, né? Ou para encontrar as forças de reação, né? Considere que as propriedades são uniformes nas seções de entrada e saída, ou seja, a velocidade é uniforme tanto na entrada como na saída. Nos é dado a área 1, a área 2 e a velocidade que está entrando o escoamento. Ele pede para determinar a componente horizontal da força necessária para manter o cotovelo no lugar, né? Por que ele já pede apenas a força horizontal? Porque, como nós podemos ver, só temos componentes de escoamento no eixo horizontal, que nós costumamos chamar de eixo X. Então, aqui botando um sisteminha de coordenadas básico, nós temos aqui o eixo X e o eixo Y, e nós só temos escoamento em X. Bom, primeira coisa então que a gente vai fazer é colocar a equação. Nós vamos verificar a nossa equação. Qual é a equação que nós vamos utilizar? A da conservação da quantidade de movimento. De forma geral, para x, ela é força da superfície em x, mais as forças de campo em x, igual a del t, integral no volume de controle, né? Afinal, é a quantidade de movimento que está variando no volume, né? De U, que é a nossa componente da velocidade em x, ρ vezes a variação de volume, mais a integral na superfície de controle de U, novamente, que é a nossa componente da velocidade em x, ρ v dA. Aqui a gente tem o nosso produto. Primeira conta, antes de iniciar devidamente, vamos só botar algumas observações importantes, como nossas hipóteses simplificativas. A primeira hipótese que nós vamos utilizar é que nós temos regime permanente. Se nós estamos em regime permanente, nós sabemos que as nossas propriedades não variam ao longo do tempo. Então, toda essa primeira integral aqui vai ser igual a zero. A segunda condição já é dada no problema. Propriedades são uniformes nas seções de entrada e saída. Então, vamos botar aqui com 2, né? Propriedades uniformes. Outra coisa importante é que nós só temos escoamento em X aqui nesse caso, né? Então, nós vamos ter um escoamento apenas em X. Tá? Isso são condições importantes que nós vamos precisar utilizar. Voltando aqui para o nosso desenho, nós vamos criar aqui a nossa superfície de controle. Vamos utilizar, então, o pontilhado visando a parte interna da tubulação. Então, ele vai percorrer toda a nossa superfície aqui. Internamente, nós estamos nos preocupando com o que está ocorrendo com o fluido dentro aqui da superfície. Outra coisa importante, nós temos V1 entrando aqui e temos V2 saindo. O que nós sabemos que ocorre também? Nós vamos ter
pressão 1 entrando aqui. E aqui também pressão 2 entrando. Lembrando que a pressão é sempre entrando na superfície. E temos, obviamente, a nossa área, né? Onde a nossa área é sempre saindo da superfície, em 90, sempre perpendicular à área normal aqui, né? Então, aqui nós temos a área 1. E aqui, vou botar pequenininho, a área 2. Beleza. Essas coordenadas, essas condições aqui são importantes para a gente depois interpretar os sinais que nós vamos ter dentro da equação. Bom, para a força em x, nós sabemos que não temos força de campo. Afinal, a força de campo que nós utilizamos é a própria aceleração da gravidade e nós teríamos aqui apenas no eixo y, né, na vertical. Então, nós não temos força de campo. O que nós temos de força de superfície? Força de superfície, vamos ter uma força de reação em x, que vai ser essa força que vai servir para manter o cotovelo no lugar. Então, nós vamos ter Rx. Né? E nós temos as forças de pressão, né? As forças de pressão nas entradas e nas saídas. Né? No caso aqui, a gente só tem uma entrada e uma saída. Então, nós temos P1 atuando, então mais... Como nós queremos forças, vamos multiplicar pela área, né? Então, P1 vezes A1. E teríamos mais P2A2. Só que como P2 é a própria pressão atmosférica, e nós estamos trabalhando com pressões manométricas, então não temos nenhuma pressão, né, acima da pressão atmosférica agindo em 2, logo ela é igual a zero. Então vamos considerar apenas P1. Isso vai ser igual à nossa integral. Essa nossa integral, nós já podemos resolver ela, nós vamos ficar com o somatório, né, já que são uniformes, né, nós vamos ter o somatório de U, Rho, V vezes A. Lembrando que é um produto aqui que a gente tem multiplicando um pelo outro, e esse produto vai depender da orientação que nós temos entre área e velocidade. U vai depender também da sua coordenada, o sinal dela vai depender se ele está na mesma direção do eixo positivo de x ou não. Bom, Rx é a nossa incógnita. Aqui nós vamos abrir. Então, nós vamos ficar com Rx, que é o que nós queremos, igual a menos P1 a 1. Afinal, nós voltamos para o outro lado da igualdade. E aí temos que analisar agora como é que fica. Nós vamos fazer o somatório do quê? Das entradas e das saídas. Na entrada 1 aqui, o que nós temos? Vou botar um mais aqui. Temos U1. O que é o U1? É a coordenada da nossa velocidade em x na entrada 1. Então, isso vai ser vezes a massa específica, que nesse caso é a água que nós estamos trabalhando, é o mesmo fluido que entra, é o mesmo fluido que sai, já absorvam essa informação, né? Vezes, vamos analisar esse produto, temos V1 da esquerda para a direita, né? Ou seja, positivo no eixo X, e temos a área apontando para a esquerda. Logo, o produto que ocorre aqui, né, vai ser negativo. Então, temos menos V1 vezes A1. Mas, agora, temos o 2, né, a coordenada em x da velocidade na saída 2, vezes ρ, vezes, notem que V2 está apontando para a esquerda e A2 também está apontando para a esquerda. Então, teremos V2, A2. Tá? Temos que definir o que é o 1 e o 2. Né? Como eu já disse, ele é a coordenada da velocidade no eixo x. Quando nós analisamos a entrada 1, nós temos única e exclusivamente escoamento em x. A única coordenada de velocidade que nós temos é em x. Logo, o U1 vai ser igual ao próprio V1. Afinal, o V1 é a única coordenada de velocidade que nós temos em x.
Do mesmo jeito que V2, na saída 2, é a única coordenada de escoamento que nós temos em 2, né? Só que olhem como estão as setas. Nós temos V1 no eixo positivo de x, ele está apontando da esquerda para a direita, então teremos mais 1. E o 2 faz referência ao V2, só que V2 está apontando da direita para a esquerda, no sentido negativo do eixo x. Logo, o U2 vai ser negativo, né? Então, teremos que Rx vai ser igual a menos P1 a 1. Tá? Aqui nós temos mais o 1. O U1 é igual ao próprio V1, só que nós temos esse sinal negativo aqui, né? Então, eu vou trazer ele para fora dos parênteses. Vamos ficar com menos V1 vezes ρ V1 a 1, mais o U2 vai ser o quê? Vai ser menos V2. Então, temos que apagar esse valor mais aqui e vamos colocar menos V2 ρ V2 A2. Por que eu já não multipliquei o V2 com V2 aqui? Porque nós temos que fazer uma análise bem rápida, né? Que é da nossa equação da continuidade. Nós sabemos que o somatório de vazão mássica tem que ser igual a zero, né? É nossa equação da conservação. Logo, se nós temos que entra menos m.1, afinal é o mesmo caso aqui, né, do sinal de entrada, mais m.2, isso tem que ser igual a zero, então nós já sabemos que m.1 tem que ser igual a m.2, que é igual a uma vazão mássica sem índice, só para facilitar. O que é o M.1? É ρ V1 a 1. O que é o M.2? ρ V2 a 2. E esses mesmos valores é igual ao próprio M ponto. Logo, toda essa parcela aqui é o próprio M ponto. Essa parcela aqui também é o M ponto. Então, para simplificar aqui, ficar mais fácil da gente enxergar, nós podemos simplesmente botar esse M ponto em evidência, né? E nós temos que Rx, ele é menos P1 a 1, né? Colocamos em evidência o M ponto, mantemos o sinal, menos M ponto, que multiplica V1 mais V2. Né? Essa aqui seria a nossa equação para a reação. Notem que nós temos apenas o V1. Mas como nós temos V1 e a área 1, nós conseguimos calcular o próprio M ponto. Né? Então, vou passar para um slide em branco. O que nós podemos dizer? Que ρ V1 a 1 é igual a M ponto. O ρ nós conhecemos, é 1000 quilograma por metro cúbico, é o ρ da água, né? A massa específica da água. A velocidade é dado do problema, 3 metros por segundo. E a área 1 nos é dada também, 2.500 milímetros quadrados. Gente, 2.500 milímetros quadrados nós podemos converter em metro quadrado multiplicando por 10 na menos 6. Então, nós vamos ter vezes 2.500 vezes 10 na menos 6 metro quadrado. Isso vai ser igual à nossa vazão mássica. Né? Afinal, a gente não conhece nem a velocidade 2, nem a vazão mássica, mas através da vazão mássica nós conseguimos encontrar a velocidade 2. Afinal, o M ponto ele também é ρ V2 a 2. Tá? Então, calculando a vazão mássica, nós vamos encontrar o valor necessário para verificar isso. Então, o M.2, nós temos, deixa eu calcular aqui com vocês, pegar a calculadora, o M.2 nós vamos ter 1000 vezes 3 vezes os 2.500 exponencial na menos 6. Teremos, então,
7,5 quilogramas por segundo. Deixa eu botar direitinho ali. Quilograma por segundo. Tá? Se nós substituirmos aqui nessa equação, nós vamos ficar então com 7,5 quilograma por segundo igual a 1.000 quilograma metro cúbico vezes a nossa incógnita, que é a própria velocidade no ponto 2, né, vezes a área 2. A área 2 é dado do problema também, 650 milímetros. Então, nós vamos ter 650 vezes 10 na menos 6 metro quadrado. Se isolarmos isso, se isolarmos o V2, né, nós vamos ter, então, como 7,5 dividido por 1.000 vezes 650 vezes 10 na menos 6. Então, calculando isso, nós vamos ter, deixa eu calcular aqui, 11,5 metros por segundo. Então, temos a velocidade no ponto 1, velocidade no ponto 2 e a vazão mássica. Se nós substituirmos na equação anterior, né, que é essa equação dada, nos é dada já a área, nos é dada a pressão, né? Então, vamos lá. Então, a reação no eixo X vai ser menos, vamos ver qual é a pressão. A pressão dada é de 103 kPa, já é manométrica, então temos 103 vezes 10 na 3 Pascal, né, gente? Lembrando que nós temos que trabalhar, tirar o K, né, que é 10 na 3, vezes a área 1, 2.500, vezes 10 na menos 6 metro quadrado, tá? Menos a nossa vazão mássica, 7,5 kg por segundo, que multiplica, né, V1 mais V2. Então, V1, o que é o V1? Temos como 3 metros por segundo, mais o V2, 11,5 metro por segundo. Né? Logo, a nossa reação no eixo X vai ser igual a menos 366 newtons. O que representa esse valor negativo? Apenas a direção que essa reação está. Né? Como eu botei ele para a direita, que seria um positivo, isso quer dizer então que a nossa reação, na verdade, está apontando para a esquerda, que é mais do que natural estar acontecendo, né? Por causa do posicionamento propriamente dito que se encontra essa tubulação, tá? Então, esse primeiro exercício era um exercício bem simples, tá? Era um exercício só para a gente manipular um pouquinho a equação. É um exercício básico, mas que através dele dá para resolver basicamente todos os exercícios, porque não só os exercícios, mas o que acontece na realidade é apenas modificações. Como, por exemplo, em vez de nós termos uma curva em 180, nós podemos ter curvas em 45, curvas em 90, e é por causa desse cálculo que nós sabemos quando colocar uma abraçadeira numa tubulação, por exemplo. E como que tem que ser essa abraçadeira, qual é a reação nessa abraçadeira. Então, é um cálculo simples, mas que serve para muita coisa dentro da engenharia, tá? O outro exercício é para nós trabalharmos um pouquinho a nossa equação da energia, tá? Então, o que ele tem? Nós temos a água escoando através de um medidor de Venturi, tá, gente? O tubo de Venturi nós vamos ver mais para frente, depois de trabalhar um pouquinho a equação de Bernoulli, mas é um acessório, né, que temos aqui nessa foto, onde ele causa propositalmente uma redução, né, uma estricção dentro da tubulação, né, que a gente chama de garganta. Essa garganta gera uma perda de carga na tubulação. E essa perda de carga é sentida, né? Nós vamos ter ali os manômetros medindo essa perda de carga, e através dessa perda de carga nós conseguimos calcular a vazão, nós conseguimos calcular temperatura, nós conseguimos calcular nível de tubulações. Então, esse é um acessório muito utilizado industrialmente para
esse tipo de equipamento, para fazer medição principalmente de vazão, né? Aqueles equipamentos utilizam normalmente ou o tubo de Venturi ou uma placa de orifício. Esse assunto a gente vai abordar mais para frente lá pelo capítulo 8. Porém, aqui vai servir só como exemplo para a gente. Então, o que ele fala? Ó, através de um tubo de Venturi cujo diâmetro, esse diâmetro inicial aqui é de 7 centímetros, né? E na garganta, aqui nessa região aqui, é de 4 centímetros. Então, ele tem a medida de pressão aqui de 430 kPa, manométrica, afinal é medida pelo manômetro, e na garganta de 120 kPa, então teve uma boa queda de pressão aqui, tá? Desprezando os efeitos de atrito, determine a vazão da água. Então é exatamente, né, o que o acessório foi desenvolvido para fazer, medir a vazão que está esse escoamento. Notem que nós temos pouquíssimas informações do que está ocorrendo aqui. Nós temos informações de diâmetro, que é onde a gente consegue medir a área, e temos a diferença de pressão. Tá? Não temos informações de velocidade, por exemplo, desse escoamento. Mas nós conseguimos manipular a equação para encontrar exatamente essa condição. Primeira coisa que nós vamos fazer, o volume de controle, nosso superfície de controle. Então eu vou pontilhar aqui a nossa superfície de controle. Né? Aqui nós temos ela. Mais do que suficiente marcado aqui, onde a gente engloba a entrada. Então nós temos escoamento entrando com uma velocidade V1 e temos aqui saindo escoamento com uma velocidade V2. Nós temos também aqui entrando uma pressão P1 e temos aqui também, sempre para dentro da superfície de controle, uma pressão P2. Opa, aqui. E nós temos aqui, saindo também do sistema, aqui da superfície de controle, a área 2 e deste lado aqui, a área 1. São as nossas propriedades aqui que nós temos, tá? Bom, como é que nós vamos calcular isso? Através da nossa equação de energia, né? O que é a nossa equação de energia? Eu já vou colocar ela aqui para o regime permanente, tá? Como a gente já conversou em sala de aula. Então, nós temos que taxa de transferência de calor menos o trabalho realizado vai ser igual à integral na superfície de controle da entalpia mais a energia cinética, que é a velocidade ao quadrado dividido por 2, mais a nossa energia potencial, que é Gz, né, vezes ρ VdA. Onde a gente tem um produto aqui escalar entre VdA, do mesmo jeito que a gente já fez anteriormente. Se nós resolvermos essa integral, vai virar um somatório, né, da entrada e da saída. Antes disso, eu vou abrir a entalpia. Vale lembrar que a entalpia ela é a pressão vezes o volume específico mais a nossa energia interna que ocorre devido à própria variação de energia, né, variação entálpica que a gente tem no nosso fluido, né, no nosso escoamento. Bom, o que acontece aqui, gente? Primeira coisa, não há transferência de calor nesse escoamento. Não há transferência de calor nesse escoamento. Ele está, vamos dizer, termicamente isolado. Também não há nenhum trabalho sendo executado nesse escoamento. A gente não tem um eixo aqui sendo movido, nós não temos força de cisalhamento na entrada e na saída, afinal nós estamos utilizando entradas paralelas, né? Então nós não temos trabalho sendo realizado. Então o que vai acontecer aqui? Automaticamente essas duas parcelas vai ser igual a zero. Vou abrir aqui já em entrada e saída, então o que nós vamos ter? O H1 aqui, eu vou transformar em P1, V1, U1. Tá? Então, nós vamos ter para a entrada P1 positivo, né? Afinal, ele está entrando aqui, né, no nosso escoamento, né? E em relação ao nosso eixo X aqui, ele está positivo. Vezes o volume específico, mais a energia interna, mais
V1 ao quadrado dividido por 2 mais G Z1, tá? Vezes, né, ρ, vezes, aí a gente tem que levar em consideração o sinal de V1, né, que é contrário à área, então vamos ter vezes menos V1 A1. Um detalhe importante aqui, como a gente não tem várias taxa de transferência de calor, nós vamos ter variação interna de energia. Então esse U1 aqui vai ser igual a zero. Outro fato, gente, é que a análise de altura que nós temos, vamos utilizar o ponto central aqui do nosso escoamento. Logo, Z1 vai ser igual a zero e Z2 também vai ser igual a zero, né? Então, não vamos precisar dessa cota aqui, que a gente vai considerar como zero. Ou poderíamos dizer que Z1 é igual a Z2 também, e no final das contas eles vão se zerar, tá? Então, mais a segunda parcela que nós vamos ter, então, na saída, P2 vezes o produto aqui, né, escalar, desculpa, o volume específico, tá? Mais o 2, que é zero, que a gente já falou isso, mais V2 ao quadrado dividido por 2, mais GZ2, que também é igual a zero, vezes ρ, aí aqui V2A2, afinal, o produto aqui que tem está na mesma direção, então ele é positivo. Vamos reorganizar isso aqui, vamos ficar com P1 vezes o volume específico, mais V1 ao quadrado sobre 2, né? Isso tudo vezes, né? Eu vou botar negativo porque eu estou tirando esse sinal negativo aqui para o outro lado. Então, menos ali, né? Vezes ρ V1 A1, tá? Tudo isso mais P2 vezes volume específico mais V2 ao quadrado dividido por 2 vezes ρ V2 A2. Gente, o que é importante aqui para nós, né? Lembrar um detalhe importantíssimo. Volume específico vezes massa específica é igual a 1. Então, nós podemos fazer aqui, né, a distributiva, vamos dizer assim, dentro dos parênteses da massa específica, e nós vamos ficar com V1A1 fora e V2A2 fora da nossa... desculpa, isso tudo aqui igual a zero, né? Fora dos nossos parênteses. Antes de entrarmos nesse detalhe, vamos fazer aqui um quadrinho, porque nós temos que lembrar de dois detalhes da nossa equação da conservação de massa. Nós sabemos que o somatório de massa de vazão mássica é igual a zero, do mesmo jeito que nós sabemos que também que somatório da vazão volumétrica é igual a zero. E o que é vazão volumétrica? É V1 menos V1 A1 mais V2 A2 igual a zero, né? Então, nós vamos ter V1 A1 igual a V2 A2. Afinal, a gente tem uma entrada e uma saída. Gente, isso aqui é exatamente a vazão volumétrica. Então, aqui, ó, V1A1 é vazão volumétrica, V2A2 é vazão volumétrica. Se nós botarmos isso aqui em evidência, nós podemos juntar os termos. Como nós vamos fazer a distributiva da massa específica, nós vamos ficar então com, vamos abrir parênteses de novo, menos P1, afinal, ρ vezes o volume específico é igual a 1, mais ρ V1 ao quadrado dividido por 2 vezes vazão volumétrica, mais P2 mais ρ V2 ao quadrado dividido por 2 vezes vazão volumétrica, tudo isso igual a zero. Gente, se isso aqui está multiplicando os dois lados, né, nós poderíamos simplesmente... Isso aqui é zero, tá, gente? Nós podemos botar ele em evidência e, como ele está multiplicando, passar para o outro lado, então isso aqui vai ser igual a zero. A gente pode cortar esse termo aqui.
E nós vamos ficar, então, com menos P1 mais P2 mais ρ, que vai multiplicar. Eu vou botar em evidência esse ρ aqui, que está multiplicando as velocidades. Então, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado dividido por 2. Tudo isso igual a zero, né? Então, olhem que agora nós conseguimos organizar uma equação que ficou em função das velocidades. Mas, Rodrigo, nós não temos as velocidades. Nós não temos as velocidades. Porém, nós temos as áreas. Se nós temos as áreas e não temos as velocidades, nós temos uma equação aqui, nós precisamos, com duas incógnitas, né, V1 e V2, nós só precisamos de mais uma equação com essas incógnitas para conseguir, né, chegar nessa condição. E nós temos essa equação, nós já fizemos aqui, é a da vazão volumétrica. Nós sabemos que V1A1 é igual a V2A2. Então, nós temos aqui duas equações, duas incógnitas. Então, nós conseguimos resolver esse sistema. Por exemplo, nós podemos simplesmente dizer aqui, ó, que V1 é igual a V2A2 dividido por A1. E podemos substituir isso aqui dentro dessa equação aqui. Se nós substituirmos isso dentro dessa equação, nós vamos chegar numa relação entre... vamos ficar somente com V2 aqui como uma incógnita. Vamos fazer isso aí, ó. Vamos lá. Vou começar, tá, gente? Calculando V1. Né? V1, então, V1 vai ser igual a V2 vezes... O que é a área 2? A área 2 é a área na garganta. Então, temos π dividido por 4 vezes o diâmetro. Qual é o nosso diâmetro da garganta, né? V2 é 4 centímetros. 4 centímetros é 0,04 metro ao quadrado. Dividido pelo quê? Pela área 1, que também é π dividido por 4. Lembrando que a área, né? Isso aqui é um círculo, né? É π de diâmetro ao quadrado dividido por 4. Vezes, o que é a área 1? É os 7 centímetros. Então, 0,07 metro ao quadrado. Esse π sobre 4 a gente corta com esse π sobre 4 e nós ficamos, então, que V1 é igual a V2 vezes, podemos botar isso aqui, nessa relação toda aqui ao quadrado, 0,04 dividido por 0,07 ao quadrado. Então, nós chegamos que V1, vamos calcular aqui, é 0,33 aproximadamente V2. Então, nós sabemos que, basicamente, pessoal, ele é 1/3 de V2. Seria essa explicação, né? 0,33 é mais ou menos 1/3 da velocidade 2. Então, encontramos agora aqui o valor, né, para V1. Nós podemos substituir dentro dessa equação aqui e nós vamos ficar conhecendo qual é o valor de V2. Vamos fazer isso. Como é que é a nossa equação? Nossa equação vai ser menos P1 mais P2 igual... Opa, desculpa. É mais, né, aqui. Mais ρ, que vai multiplicar V2 ao quadrado menos o que é o nosso V1? Nosso V1 agora é 0,33 V2. Então, 0,33 V2, né, ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 e igual a zero. Logo, nós podemos isolar esse lado da equação aqui. Nós vamos ficar com ρ dividido por 2, né? Estou tirando este 2 aqui para fora, que vai multiplicar V2 ao quadrado menos o 0,33
33 ao quadrado, ele é 0,11 aproximadamente V2 ao quadrado. Isso vai ser igual a P1 menos P2, né? Como eu passei para o outro lado, inverteu os sinais aqui. Isolando aqui, nós vamos ficar então com V2 ao quadrado menos 0, tá, vamos botar assim, 0,11 V2 ao quadrado igual a P1 menos P2 vezes 2, esse 2 aqui eu passei multiplicando, dividido por ρ. Né? V2 menos 0,11 V2 é a mesma coisa que eu disser 0,89 V2 ao quadrado é igual a, vamos ver os valores. Qual é o valor de P1? 430 kPa. Então, 430 vezes 10 na 3 Pascal, menos 120 vezes 10 na 3 Pascal, tudo isso vezes 2, dividido, como é água, né, gente? 1000 kg metro cúbico. Logo, nós teremos que V2 ao quadrado vai ser igual, resolvendo ali dentro, né? Nós vamos ter 620 dividido por 0,89. Isso, né, gente, vai ser igual a V2 igual a raiz de 620 dividido por 0,89. Opa! Isso vai ser igual a 26,3 metro por segundo. Logo, a gente tem a velocidade 2 agora. Né? E como nós sabemos que a vazão volumétrica é velocidade 2 vezes a área 2, logo, nós conseguimos calcular a vazão volumétrica que ele pede. Né? Vai ser os 26,3 metro por segundo vezes π dividido por 4 vezes a área 2, que é a área da garganta, né, gente? A área menor, 0,04 ao quadrado. E nós teremos aqui, então, a vazão de 0,033 metro cúbico por segundo. Então, notem que esse exercício, mesmo sem nós conhecermos inicialmente tanto a velocidade que entra como a velocidade que sai, mas por nós conhecermos a diferença de pressão, matematicamente manipulando a nossa equação, nós conseguimos encontrar tanto as velocidades quanto a vazão que o escoamento estava ocorrendo. Então, o pessoal, principalmente o pessoal da mecânica, que em planta tem as placas de orifício e os equipamentos medidores de vazão, né? É assim que eles leem a vazão. Eles pegam a diferença de pressão e, através da diferença de pressão, eles fazem eletronicamente esse cálculo e aí se tem a vazão que está passando dentro daquele escoamento. Tá? Então, esse também foi para a gente exercitar um pouquinho a equação da energia. A grande diferença aqui é que nós não tínhamos trabalho sendo realizado nesse eixo e nós não tínhamos taxa de transferência de calor, tá? Mas é uma equação clássica, a gente vai ver ela muito daqui para frente, porque é uma das metodologias para se encontrar, por exemplo, a nossa equação de Bernoulli. Esse princípio que nós encontramos aqui é basicamente o princípio da equação de Bernoulli. Tá? Então, nós vamos falar bastante dela nas próximas aulas. Vocês vão encontrar bastante ainda com essa equação nas próximas aulas. Tá? E por fim, gente, nós temos mais um exercício. Esse exercício ele envolve as duas equações, tanto a lei da conservação da quantidade de movimento, como a da conservação da energia. Né? Então, ele é um exercício bem completo, não é difícil, mas ele é bem completo, tá? Vamos lá. Ó, o que ele fala? Um cotovelo redutor, nota que agora a gente vai ter uma angulação de 45 graus, né? Então, um cotovelo redutor é usado para defletir o escoamento de água a uma taxa de 30 kg por segundo. Então, nós temos já a nossa vazão máxima. Rodrigo, como é que eu sei que é a vazão máxima? Olha a unidade. Quilograma por segundo é vazão máxima. Em um tubo horizontal,
para cima em um ângulo de 45 graus, da direção do escoamento enquanto acelera. O cotovelo descarrega a água na atmosfera. Então, isso aí já nos dá a primeira pista que a P2 é igual a zero, né? É igual à pressão atmosférica. A área da seção transversal do cotovelo é de 150 cm² na entrada e 25 cm² na saída. A diferença de elevação entre os centros da saída e da entrada é de 40 centímetros. Então, nós temos um ΔH aí, hein? A massa do cotovelo e da água que há nele é de 50 kg. Então, aí vamos ter o efeito da força gravitacional atuando em cima do nosso volume de controle. Determine a força de ancoragem necessária para manter o cotovelo no lugar. Então, é semelhante ao primeiro exercício, só que agora envolve as coordenadas tanto em x como as coordenadas que nós temos em y. Tá? Então, fazendo o nosso volume de controle aqui, ó, e a nossa superfície de controle, nós vamos utilizar exatamente, eu vou fazer até aqui só para ficar visível, né? A parte interna, nosso escoamento. O que nós temos aqui além disso? Nós temos esse volume que agora ele tem 50 kg. Então, nós vamos ter, né, na região do centro uma força para baixo, que é a nossa força peso. O que nós temos aqui? Entrando velocidade 1, temos pressão entrando aqui no ponto 1 e temos a nossa área aqui, né, saindo da superfície. No ponto 2, nós temos o escoamento aqui, ó, com velocidade 2. Nós temos pressão no ponto 2 e nós temos a área também saindo aqui. O que vai acontecer com essa velocidade 2? Nós podemos decompor ela, né? Nós vamos decompor numa componente x, que é o nosso U2, né? E nós temos a nossa componente, ficou um pouquinho ruim de enxergar aqui, eu vou apagar essa área aqui, para a gente conseguir enxergar essa componente. E a nossa componente aqui para cima, que vai ser a nossa V2, que é a nossa componente em Y da velocidade. Tá? Importante aqui, o que é o 2? O 2 já vamos dizer aqui que é o nosso próprio V2 cosseno de 45 graus. Né? Decompondo aqui no ângulo de 45 graus. Enquanto aqui a nossa V2, desculpa, a nossa componente V2 aqui, né, componente em Y, vai ser o próprio V2 vezes o seno de 45 graus. Então, temos aqui já, de cara, a nossa decomposição da velocidade 2. Já saímos aqui encontrando o 2 e V2. Né? Então, já vamos analisar aqui o V1. O V1 nós só temos apenas a componente em x dela, que é o próprio V1. Então já sabemos que V1 é igual, que U1 é o próprio V1. Então aqui já temos toda essa parte das componentes. Antes de entrar na equação, né, da quantidade de movimento, vamos fazer a conservação da massa. Né? Um detalhe aqui, eu já vou botar as forças de reações, nós vamos ter uma reação em x e uma reação em y, é exatamente o que a gente quer aqui, tá? Lembrando que o nosso eixo de coordenadas é y para cima e x para a direita. O que nós sabemos aqui da nossa conservação da massa? O somatório de vazão mássica tem que ser igual a zero. O que nós temos aqui? Que menos m.1 mais m.2 é igual a zero. Logo, nós já sabemos que m.1 é igual a m.2, que é igual a m ponto, gente, que é igual aos 30 kg por segundo. Então, o problema já nos joga essa vazão, né? O que é muito interessante, porque m.1 e m.2 vão nos trazer uma incógnita que a gente já não tem, que é V1 e V2. Por quê? m.1, que é igual a 30 kg por segundo, ela é igual ao quê? A ρ V1 A1. Logo, nós já podemos calcular o A1, né? Desculpa, o V1. Nosso V1 vai ser igual aos 30
kg por segundo, dividido por ρ, que é 1000 kg metro cúbico, afinal é a água, vezes a área 1. A área 1 já nos é dada aqui, ó, 150 centímetros quadrados, ou 150 vezes 10 na menos 4 metro quadrado. Isso vai nos dar que a velocidade no ponto 1, gente, é de 2 metros por segundo. Tá? Do mesmo jeito, a gente pode calcular V2. V2 vai ser igual aos 30 kg por segundo, dividido pelos 1000 kg metro cúbico, vezes a área 2. Qual é a área 2? 25 centímetros quadrados. Ou 25 vezes 10 na menos 4 metro quadrado. Né? Isso vai nos dar 12 metros por segundo. Então, aqui já descobrimos a nossa velocidade que se encontra o nosso escoamento. Isso aí já ajuda bastante no desenvolvimento que nós vamos ter aqui para frente. Tá? Conhecendo isso, podemos, então, entrar na nossa equação da quantidade de movimento. Né? Já vou entrar nela, já que lá no primeiro exercício nós já desenvolvemos ela para o regime permanente, o que nós sabemos, então? Já vou desenvolver ela direto aqui, ó. Forças de superfície em X mais forças de campo em X vai ser igual ao quê? Ao somatório, né? Vamos botar como uma forma integral, que é melhor? Forma integral da superfície de controle de U vezes ρ v dA. Né? Então, já está em regime permanente essa nossa equação. Força de campo em X? Não existe, pessoal. Se nós temos entrada e saída uniforme, nós sabemos que isso aqui vai virar um somatório. O que nós temos de força em X aqui? Nós vamos ter as forças de pressão, né, P1 e P2 em X, e temos a força de reação. Então, nós vamos ter reação em X mais P1 a 1, lembrando que ele está no eixo positivo aqui de X, e P2, pessoal, por que eu não vou calcular? Porque P2 é igual a zero, ela é igual à pressão atmosférica. Então, eu não vou ter P2. Rodrigo, se não fosse para a atmosfera, bom, se fosse como é o nosso caso, que nós temos no exercício passado, ele não era para a atmosfera, era dada a pressão 2 aqui, né? Aqui nós temos P2. Então, eu já sei que se fosse uma pressão aqui, eu teria que colocar pressão e ainda teria que decompor ela aqui em x e y. Não é o nosso caso. Então, nós vamos ter só mais P1 a 1. Isso vai ser igual ao somatório aqui que nós temos devido ao cálculo da integral, que vai ficar V vezes A. O que nós temos na entrada? U1 vezes ρ vezes menos V1 a 1. Menos por quê? V1 está da esquerda para a direita, A1 está da direita para a esquerda. Então, estão com sinais contrários. Né? Mais U2, ρ, V2, A2. Então, bem tranquilo aqui. É bem fácil da gente interpretar aqui o que está acontecendo. E já temos que lembrar, né, podemos lembrar aqui que ρ, V, A é vazão mássica. Vazão mássica é dado do problema. Então, vamos reorganizar isso daqui. Vamos pôr em função da reação, que é o que a gente está querendo calcular aqui. Né? Reação em X vai ser igual a menos P1 a 1. Vamos conservar o sinal aqui para fora da equação. Menos, isso tudo aqui é M ponto, gente. Então, menos M ponto vezes o U1. O que é o U1, gente? É o próprio V1. Positivo porque ele está da direita para a esquerda, que é no mesmo eixo de X. Então, V1 mais isso tudo aqui é M ponto também, né, gente? Então, M ponto vezes o U2. O que é o U2? Já descobrimos anteriormente, que é V2 cosseno de 45. Então, V2 cosseno
de 45 graus, tá? Se quisesse calcular aqui, já estaria suficiente. Como eu gosto de deixar numa equação mais compacta, eu vou dizer então que a reação em x vai ser igual a menos P1 a 1 mais M ponto, que multiplica, como eu vou botar em evidência, né, gente? V2 cosseno de 45 graus, eu vou botar entre parênteses, menos V1. E essa aqui é a nossa equação para a reação em X. Já podemos calcular se quisermos, né? Vamos calcular aqui, depois a gente só traz em evidência de novo. Menos P1 a 1. Qual é o valor de P1? Né? O valor de P1 não temos. Então, não temos como iniciar esse cálculo. Tá? Vou primeiro encontrar a reação em Y, para depois a gente voltar aqui. Tá? Então, depois nós vamos retornar aqui. Vamos lá. Reação em Y, gente. O que nós temos de reação em Y? Vamos ter força de superfície em Y mais força de campo em Y vai ser igual à integral na superfície de controle de V, que é a nossa componente da velocidade em Y, vezes ρ V dA. Forças de superfície em Y, pessoal. Na entrada, aqui no ponto 1, nós não temos nada. Nós não temos nenhuma reação possível aqui no ponto 1. Apenas a reação em Y. Então, vamos ter... Opa, perdi aqui meu mouse. RY mais... O que nós temos aqui na saída? Na saída nós teríamos, sim, a reação, né, P2 seno de 45, né? Porque o nosso P2 estaria entrando na diagonal aqui, então teríamos o P2 aqui, menos P2 até, né? Vezes seno de 45. Mas como o P2 a gente já sabe que é igual a zero, então a gente não precisa colocar nesse caso. Porém, nós temos aqui, ó, a força de campo. A nossa força de campo, então, não é positiva. Ela é negativa, afinal, ela está contrária ao nosso eixo Y. Então, vamos ter menos W, que é a força-peso, tá, gente? Esse W é nada mais do que a massa vezes a aceleração da gravidade, que é referente à força de campo, tá, gente? Aqui, ó, força de campo. Isso vai ser igual, então, ao somatório. O que nós vamos ter? V1 ρ menos V1 a 1, tá? Mais V2 o V2 A2. Gente, vamos analisar V1. Não temos V1. Não temos nenhuma componente Y na entrada. Então, todo esse termo aqui vai ser igual a zero, porque V1 é igual a zero. Né? V2, qual é o nosso termo de velocidade de escoamento em 2? Né, na saída 2, é o próprio V2 seno de 45. Ele é positivo porque está para cima, na mesma direção do eixo Y. Então, nós vamos ter que reação em Y vai ser igual a, vamos passar o W para o outro lado, massa vezes a aceleração da gravidade, mais, vamos lembrar que isso aqui é M ponto, né, gente? Então, M ponto vezes V2 seno de 45 graus. Tá, então, beleza. Essa equação da reação em Y nós conseguimos calcular. Vamos deixar para calcular depois junto com a reação em X, né? Precisamos resolver o problema de P1, tá, gente? Como que nós vamos resolver o problema de P1? Utilizando o mesmo processo que nós utilizamos no exercício anterior. Nós sabemos que a equação da energia é Q ponto menos W ponto, né? Ou seja, taxa de transferência de calor menos o trabalho realizado, igual a integral na superfície de controle. Eu já vou abrir a entalpia aqui, porque nós sabemos que a entalpia vai ser pressão vezes volume específico, mais energia interna. Tá? É facilmente confundível esse U aqui com a componente do escoamento, tá? Mas nesse caso aqui é energia interna, mais velocidade ao quadrado dividido por 2,
mais GZ, tudo isso aqui, né, vamos botar um colchetes, multiplicado por ρ VDA. Tá? O que nós sabemos? Conservação, não existe taxa de transferência de calor, não existe trabalho nesse sistema e não existe variação de energia interna nesse sistema aqui. Então, esses três termos aqui serão igual a zero. Logo, se nós aplicarmos isso para a entrada 1 e para a entrada 2, nós vamos ficar diretamente com P1 vezes volume específico, mais V1 ao quadrado dividido por 2, mais GZ1. Agora, nós vamos ter uma componente, né, da altura. Tudo isso multiplicado por ρ vezes menos V1A1, porque é a entrada, né, gente? Já estamos careca de saber que quando a gente tem uma entrada, é negativo o valor dessa velocidade aqui. Tudo isso mais P2 vezes o volume específico, mais V2 ao quadrado dividido por 2, mais GZ2 multiplicado por ρ V2 A2. Né? Tudo isso igual a zero. Mesmo procedimento, pessoal, vamos passar o ρ multiplicando para dentro do parênteses. E lembrar que isso daqui é vazão volumétrica. Né? Vazão volumétrica, onde a gente vai poder botar em evidência e passar para o outro lado, que é dividindo zero, ou seja, vai ser igual a zero. Então, nós vamos passar multiplicando aqui para dentro, esse P1, vale lembrar que o volume específico vezes massa específica é igual a 1. Então, vamos ficar com P1, né? Conserva-se esse sinal, então vou abrir um parênteses e botar negativo aqui, mais ρ V1 ao quadrado dividido por 2, mais ρ vezes G Z1, vamos manter multiplicado aqui pela vazão volumétrica, mais, vamos abrir um parênteses, P2 mais ρ V2 ao quadrado dividido por 2, mais ρ G Z2 vezes a vazão volumétrica igual a zero. Como é o mesmo termo aqui, a gente pode passar dividindo por zero, corta esse termo, corta esse termo. Vamos organizar aqui em termos iguais, nós vamos ficar com P2 menos P1, né? Mais ρ, que vai multiplicar, ó, vamos organizar aqui, ó, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado dividido por 2, né? Mais ρ também, que vai multiplicar. Na verdade, vou botar até aqui, ó, para facilitar aqui a compreensão, ρg, já que a gravidade também é comum para os dois termos, que vai multiplicar Z2 menos Z1, tá, gente? Igual a zero. Vamos voltar aqui no desenho. Nós temos uma cota de 40 centímetros. Se nós considerarmos que aqui é 0 centímetros e lá em cima, né, onde essa cota foi medida, é 40 centímetros, então nós podemos considerar que Z2 é igual a 40 centímetros e Z1 é igual a zero, ou seja, Z2 menos Z1 são os próprios 40 centímetros. Né? Se nós formos botar aqui, ó, vou fazer o desenho mais ou menos, ó, nós temos que, a partir daqui, onde aqui é o nosso eixo, o nosso zero de altura, né? Até esse ponto que é onde foi medido 40 centímetros, então significa que aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto 2, nós podemos dizer que Z1 é igual a zero e que Z2 é igual a 40 centímetros. Então, aqui nós vamos ter Z2 menos Z1 igual a 40 centímetros. P1 é nossa incógnita, pessoal. Vamos passar lá para o outro lado e isolar ela. Então, vamos ter que P1 é igual. P2 é zero, pessoal. Zero ATM. Desculpa. É zero Pascal, né? Afinal, ele é pressão atmosférica. Então, P1 vai ser igual a ρ. Então, já vou calcular aqui, né? 1000 quilograma metro cúbico vezes
O V2 que nós calculamos ao quadrado, o que é o V2 que nós calculamos? O V2, ele é 12 metros por segundo. Então, 12 metros por segundo, isso é ao quadrado, menos o V1, que é 2 metros por segundo ao quadrado, tudo isso dividido por 2, mais o ρ, de novo, 1000 metro cúbico. Opa, desculpa, quilograma por metro cúbico. Ops, errei aqui. Opa. Quilograma por metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade, 9,81 metro por segundo ao quadrado, vezes a diferença de altura, que vai ser 0,4 metro, né? Menos 0. Tá? Calculando isso aqui, nós chegamos que P1 é igual a 73,9 quilopascal. E agora sim, nós encontramos P1. Agora nós temos como calcular tanto a reação em X como a reação em Y. Vamos começar pela reação em Y. A massa é dado do problema, 50 quilogramas, que é tanto a massa do cotovelo em si, da parte metálica, né? A massa do cotovelo e da água que há nele é 50 kg. Então já nos dá a massa. Né? Nós temos diretamente essa massa. Então vamos ter aqui 50 kg vezes a aceleração da gravidade, então 9,81 metro por segundo ao quadrado, mais a vazão mássica, 30 kg por segundo, vezes a velocidade 2, 12. Desculpa, pessoal, 12, ela é 12 seno de 45 graus metro por segundo. Isso vai nos dar, gente, que a reação em Y vai ser igual a 745 newtons. Notem que deu positivo, ou seja, realmente a reação em Y é para cima, aqui no eixo Y mesmo. Então, ele está para cima. A reação em X, então, vai ser menos P1 a 1. Então, vamos ter que a reação em X vai ser... Vou fazer nesse quadrinho aqui para não ficar tão amontoado ali. Ó. A reação em X vai ser igual a menos P1, que a gente calculou, 73,9, vezes 10 na 3 Pascal, vezes a área 1. Qual é a nossa área 1? 150 centímetro quadrado. Ou 150 vezes 10 na menos 4 metro quadrado. Então, 150 vezes 10 na menos 4 metro quadrado. Né? Que mais? Menos a vazão mássica, 30 kg por segundo, vezes, vamos ver ali, velocidade 2. Então, 12 vezes cosseno de 45 graus, né? Menos V1, que é 2 metros por segundo. Eu vou botar aqui fora, ó, metro por segundo, porque é a mesma unidade de tudo ali, né, gente? Então, temos essa relação, e nós vamos chegar que a reação em X é igual a menos 913,9 newtons, a gente. Então, notem que o sinal deu negativo. O nosso sinal acabou dando negativo. Eu até vou ver uma coisinha aqui, como é que está a relação. Ah, aqui, ó, tem um erro aqui, ó. É mais 30 kg por segundo, tá, gente? É mais. É menos P1 a 1 e mais 30 kg vezes a diferença de velocidades. Mas o resultado é esse mesmo, menos 913,9 newtons. Isso significa, então, que a nossa reação é, na verdade, da direita para a esquerda, no eixo contrário aqui ao eixo X. Então, a reação em X é da direita para a esquerda. Tá? Então, pessoal, esse exercício aqui, notem que ele é bem mais completo. Ele envolveu
as três equações da conservação, na verdade, né? Porque nós iniciamos fazendo com a conservação da massa, fomos para uma conservação da quantidade de movimento e terminamos fazendo uma equação da conservação da energia. É um exercício bem completo, onde mostra a utilização das três leis e, de novo, muito comumente utilizados dentro de todos os sistemas que a gente pode ter dentro da indústria, propriamente dito, com as tubulações, né? Então, nada mais é aí do que a gente colocar um sensor medidor de vazão para encontrar as características do nosso processo, tá? Bom, era isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me procurar, podem procurar a monitoria também, que pode ajudar vocês a realizar os exercícios ou tirar qualquer dúvida desses exercícios. Até a próxima aula, então, pessoal. Muito obrigado.